No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que está sendo a minha experiência utilizando a televisão UT8000 da LG, que tem como principal foco entregar um bom custo-benefício por um preço mais atraente. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema operacional, sobre o desempenho com games e sobre todo o resto que chamou a minha atenção até esse momento. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem, iniciando pelos pontos positivos. Em relação à imagem, aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K. Isso significa que ela consegue reproduzir as séries e os filmes mais recentes na resolução máxima que elas foram gravadas, ou seja, a TV consegue entregar pra gente uma imagem bem definida. E mesmo que você esteja assistindo conteúdo que foi gravado numa resolução abaixo do 4K, a televisão vai fazer um processo de upscaling, ou seja, ela vai pegar esse conteúdo, vai fazer um aprimoramento de imagem para tentar aproximar de um 4K real. No entanto, é válido destacar que essa televisão aqui é de entrada, pessoal, ou seja, o upscaling dela não vai ser dos melhores do mercado, no entanto, o que ela entrega pra gente já é o suficiente para ajudar. Em relação à qualidade das cores, aqui a televisão surpreendeu positivamente, porque às vezes essas televisões mais baratas ou entregam cores, sabe, que parece que falta um pouco de vida, ou então são exageradamente saturadas. Mas esse modelo da LG conseguiu entregar pra gente cores bem competentes e equilibradas, especialmente se a gente for levar em consideração a faixa de preço dessa TV. É claro que ela vai ficar ali abaixo das televisões NanoCell e QNED da própria LG, no entanto, se você está procurando um modelo mais em conta, muito provavelmente a qualidade de imagem que ela vai te entregar já deva ser o suficiente. Ainda em relação às cores, é legal mencionar que a televisão tem vários modos de imagens pré-definidos, como esses que vocês já estão visualizando, e eu pessoalmente recomendo que deem uma explorada nesses modos, pois a qualidade de imagem pode mudar bastante a depender do que você estiver assistindo. E se por acaso você for um usuário mais detalhista, também é possível mexer individualmente em outras configurações de imagens, como por exemplo na saturação, na temperatura das cores e até mesmo na fluidez da imagem. Um outro ponto positivo dessa TV é no ângulo de visão, então mesmo que você esteja assistindo ela de um ângulo mais lateral, mesmo assim a TV vai conseguir manter boas cores. Inclusive é legal comentar que nessa questão, o ângulo de visão que ela consegue entregar pra gente é até melhor se comparado a várias televisões mais caras que já testei. Mas apesar dos elogios que eu fiz até agora, nesse momento eu preciso contar um detalhe relevante sobre essa televisão, mas antes de contar esse detalhe, apenas lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, contamos com o apoio de cada um de vocês, e se por acaso você é novo ou nova aqui no canal e quer comprar uma televisão com uma boa oferta, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando anteriormente, agora vem um detalhe importante, pois essa televisão está utilizando um painel do tipo IPS. E esse é um detalhe relevante, pois esse tipo de painel é conhecido por entregar 4 características específicas pra gente. A primeira característica é que esse painel geralmente entrega pra gente um bom ângulo de visão e, como eu acabei de mostrar pra vocês, de fato ela manda bem nesse sentido. Além disso, a segunda característica é que esse painel geralmente consegue entregar pra gente boas cores e, como eu já mostrei nesse vídeo, em relação a esse ponto, esse modelo da LG também manda bem para a faixa de preço dela. No entanto, apesar desses dois pontos positivos, esse tipo de painel também é conhecido por entregar um nível de preto e um nível de contraste um pouco abaixo da média. Na prática, isso significa o seguinte: se você estiver assistindo a um filme ou então a uma série e estiver vendo ali uma cena mais escura, nesse momento talvez você consiga reparar que o nível de preto puxa para um tom mais acinzentado ao invés de puxar ali para um preto de fato. Se você é um usuário que não se incomoda muito com esse tipo de questão, então até aqui tudo ok, provavelmente isso não deva te incomodar. Mas se você é um pouco mais exigente em relação ao nível de preto, essa é uma informação importante que vocês precisavam saber. No entanto, existe um detalhe extremamente importante sobre essa mesma questão, que é a seguinte: se vocês comprarem essa televisão e não estiverem ali 100% satisfeitos em relação à qualidade do nível de preto, existem duas configurações que vocês podem estar mexendo para melhorar um pouco essa questão. Primeiramente, vocês podem ativar a configuração de brilho IA, caso ela ainda não esteja ativada, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. E além disso, vocês podem diminuir o brilho da TV,
tirando do 100% ali, por exemplo, e colocando na metade. E para essa parte do vídeo ficar mais ilustrativa para vocês, eu até separei uma cena onde eu mostro essa diferença após as minhas alterações, mas antes de mostrar essa imagem para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês verem a diferença, e também, se conseguirem assistir essa parte do vídeo em um ambiente mais escuro, também ajudaria um pouco nessa questão. E a imagem que eu separei é essa que estamos mostrando agora, e reparem que eu faço a transição entre o antes e o depois, sendo que o depois foi logo após as minhas alterações. E reparem que depois das alterações, de fato, o nível de preto melhora bastante e a imagem fica bem mais agradável de assistir nessas cenas mais escuras. E é bom comentar que essas alterações que eu fiz não vão ali resolver completamente essa questão, mas já dão uma boa ajuda. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, é importante comentar que a televisão não tem suporte a Dolby Vision, mas entrega suporte para HDR10 Pro. E o que falar agora em relação à qualidade sonora? Nesse sentido, esse modelo da LG entrega pra gente uma potência de 20 watts, que é o padrão que as outras marcas também entregam nessa faixa de preço. Então, apesar de não ser nada assim super incrível, provavelmente já deve ser o suficiente ali para agradar um usuário que está procurando uma televisão que entregue um bom custo-benefício. Mas ela tem um diferencial no som que é o seguinte: no menu de configurações, ela tem um modo de som que usa inteligência artificial para melhorar a qualidade sonora, e eu testei esse modo e gostei bastante do resultado, especialmente para filmes e séries. Só na hora de ouvir uma música que eu não gostei tanto assim desse modo por inteligência artificial, mas nesse caso era só trocar ali para o modo padrão que já resolvia a questão. E para finalizar essa parte sobre a qualidade sonora, é importante comentar que a televisão não tem suporte a Dolby Atmos. No entanto, se você tiver um aparelho de som externo como uma soundbar e ela tiver suporte a Dolby Atmos, daí sim vai funcionar. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a TV está usando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é bem completo. E sobre a velocidade e fluidez desse sistema, eu confesso para vocês que durante meu primeiro dia de teste, eu estava achando ele bem lento, especialmente na hora de logar pela primeira vez ali nos aplicativos. Então a minha primeira impressão não tinha sido tão positiva em relação à velocidade do sistema. No entanto, depois desse primeiro dia, a televisão começou a me responder mais rapidamente, sem mostrar aquelas lentidões exageradas que estavam ocorrendo no primeiro dia. Então, se por acaso você comprar a televisão e reparar que no primeiro dia ela tá lenta, eu diria para não se desesperar, tá, pessoal? Se loga ali nos principais aplicativos, vai usando a televisão, provavelmente se acontecer igual com a gente aqui, provavelmente nos dias seguintes ali já vai ficar mais rápido. Mas também é bom destacar que isso não significa que ela vai ficar perfeita nesse sentido, tá? Se você for um pouco mais exigente em relação à velocidade do sistema, você vai sim conseguir continuar observando que ele poderia sim ser um pouco mais rápido. E para finalizar essa parte sobre o sistema operacional, é importante comentar que o controle remoto que vem com essa televisão é esse que vocês estão vendo nas imagens, e ele é um pouco mais simples se comparado às outras televisões da LG que eu tinha testado recentemente aqui no canal. E esse controle não tem aquele diferencial de ter um sensor por movimento. Então, com esse controle, infelizmente, não dá para você conseguir controlar o sistema apenas apontando o controle para a tela, mas enfim, dá para usar aqui tranquilamente apenas pelos botões. E o que falar agora em relação ao desempenho com games? Como essa daqui é uma televisão mais de entrada, então ela não vai entregar pra gente aqueles diferenciais como, por exemplo, VRR e uma taxa de atualização de 120 Hz. Mas é importante destacar que mesmo assim vocês conseguem tranquilamente conectar um console nessa televisão e jogar os games ali a 4K a 60 quadros por segundo ao mesmo tempo. E por mais que ela seja uma TV mais simples para games, é legal comentar que ela tem suporte para ALLM, que para quem não sabe significa que a televisão consegue reconhecer automaticamente quando tem um console conectado nela e de forma automática ela já ativa o modo jogo para estar melhorando o input lag. Falando agora sobre o visual e o design da TV, ela é um pouco mais grossa se comparada às concorrentes, mas honestamente eu não ligo muito para isso não, tá? Eu até prefiro que ela seja um pouco mais grossa, pois isso dá a ela uma sensação de ser um produto mais robusto, especialmente quando a gente está falando aqui de TVs mais baratas. Ainda falando sobre o visual,
Vale mencionar que também é possível colocar ela em um suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. Sobre as conectividades, elas estão aparecendo na tela nesse momento, e a televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E também é interessante comentar que a versão que a gente está testando aqui se trata do modelo de 65 polegadas, mas ela também está disponível em outros tamanhos. Mas enfim, pessoal, essa foi a minha experiência com essa televisão até esse momento. Espero que tenham gostado do vídeo, e se por acaso vocês estão interessados nessa TV, eu recomendo que avaliem todos os pontos que eu trouxe ao decorrer desse vídeo, para vocês verem se vale ou não vale a pena vocês estarem investindo o dinheiro de vocês na compra desse modelo. E relembrando, pessoal, independente ali de qual TV vocês forem comprar, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. E sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês, e vale a pena comentar que a maioria das TVs que a gente compra aqui no canal, a gente compra diretamente pelo grupo, então não perde tempo. Se querem economizar dinheiro, vale muito a pena entrar e participar. Mas enfim, pessoal, então o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado. Se alguém aí já tiver essa televisão, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para fazer seus elogios, suas críticas, compartilha aí com a gente a sua experiência com essa televisão para estar ajudando a enriquecer aqui o conteúdo do vídeo. Então o conteúdo foi esse, valeu, falou e até a próxima!